Bora falar agora sobre Guilherme Arana. Tenho contado para vocês que o Arana interessa ao Corinthians, certo? Quem comanda essa negociação é André Sanches, o ex-presidente do Corinthians, que vai ter um cargo importante no departamento de futebol. Caso o André Negão seja eleito presidente, a eleição está marcada para 25 de novembro. O Andrés tem estreitado relações com empresários e tem conversado frequentemente com o Fernando Garcia, representante do Arana, e também com o próprio jogador. André Sanches e Arana têm uma relação muito próxima. A ideia do André Sanches é contar com a Arana já em 2024. O que eu fiz para tentar avançar nessa história? Conversei com o dirigente do departamento de futebol do Galo para perguntar se existe algum interesse do Atlético em negociar o jogador. O que a pessoa me contou é que o Atlético está tentando já há algumas semanas a renovação do contrato. Não houve avanços consideráveis nos últimos dias, mas essa pessoa trata a possibilidade de saída do Arana da seguinte maneira, abre aspas. O Arana não sai daqui a não ser que seja uma grande venda. O Galo pagou por ele, o recuperou de uma lesão grave no joelho e o Arana até voltou para a seleção brasileira. Ele deve muito ao Atlético e seria uma traição que eu não acredito que ele nem o seu empresário Fernando Garcia fariam. Fecha aspas. E você, torcedor do Corinthians, torcedor do Atlético, que pensa sobre a possibilidade de o Arana trocar a cidade do Galo pelo CT corintiano? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião. Só um bastidor. O Arana nunca vai admitir isso de forma pública, mas se dependesse apenas dele, eu acho que sairia negócio. O Arana está disposto a voltar para São Paulo para jogar no seu clube do coração. Atenção, atenção, meu povo, porque amanhã tem reunião na Federação Mineira de Futebol para definir os detalhes do clássico. Aliás, o Edinaldo Rodrigues, presta atenção no que eu vou te falar, você que é presidente da CBF. Querido, se você não assinar o protocolo rápido para ter o arbitral, você arrebenta com os times do interior, querido. Porque se você não assina o arbitral, ninguém do interior pode fazer nada, porque não tem data, não tem liberação, não tem nada. E você acha que time do interior precisa de tempo ou não? Para vender uma camisa de 100 e poucos cruzeiros para fazer um dinheiro? Ô Edinaldo, assina, meu filho, esse protocolo rápido, libera pro campeonato estadual essas datas todas aí para começar logo, fazer o arbitral. Porque nós não estamos tão ansiosos assim para ver campeonato estadual, não. Mas por causa do Atlético eu tô, porque eu fui lá ontem, visitei a estrutura e nós vamos mostrar daqui a pouco, porque agora o clássico, o Cruzeiro quer 15% da carga por causa da reciprocidade no jogo que aconteceu na cidade de Uberlândia. Então é o seguinte, vem polêmica aí, Cocó, buenas tardes, muchacho magrelo. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos os companheiros. Você fez com o Dr. Bruno Sandri, que eu tô ligado. Exatamente, e estou me readequando alimentar. Antes de tudo, dar um abraço para a Lúcia, né? Que foi, grande Lúcia. Né? É que eu dei uma vacilada aqui, né, pai? É que a Lúcia fez um arroz com suã pra mim. Que é a famosa, vai mandar uma carta. A Cris tá preocupada lá, mas tudo bem. Não, agora eu falei que a Lúcia fez um arroz com suã pra mim. Sabe o que eu comi? Vamos sair dessa polêmica. A Lúcia fez um arroz com suã pra mim. Foi isso, papai. Vamos sair dessa polêmica e pra outra, que vai ser a polêmica dos clássicos, que é dos ingressos pro clássico, que já começou, não é que vai ter, ela já começou. O Cruzeiro quer 15% em reciprocidade. As informações que a gente tem no Atlético é que o Atlético vai liberar o que está no regulamento e o que for decidido na reunião, ou seja, pode ser 10%, pode ser menos. Então eu acho assim, a gente volta, a gente retrocede. Toda vez que a gente chega perto de ver alguma evolução no futebol, algum profissionalismo, a gente dá 10 passos para trás. Eu não entendo onde sai essa necessidade o tempo todo de a gente chegar e ficar debatendo se tem que ter ou não torcida. Isso para mim é um absurdo num estado onde já esteve estádio dividido em 50-50. Aí a gente discute carga de ingressos, se dá conta ou não. Gente, cada um fazendo o seu, tudo vai dar certo. O problema nunca é dentro do estádio. Pode botar 15%, pode botar 10%, isso não vai ter problema. Até porque se tiver quebradeira no estádio, quem vai pagar é o Cruzeiro. Se acontecer alguma coisa, tem polícia lá para resolver. Então, assim, a gente entra em algumas polêmicas, a gente vê os clubes entrando em algumas polêmicas que eu não entendo o que está por trás de verdade. Essa reunião que acontece amanhã, vamos torcer para que ela tenha um direcionamento muito bem específico, a gente faz pressão para que isso aconteça, para que seja liberado aquilo que é de direito. Se lá em Uberlândia o Atlético e o Cruzeiro concordaram que no jogo de volta teria que ser essa reciprocidade, 15%, ou uma carga... Tem que cumprir, né? Tem que cumprir. Ou uma carga, se isso foi combinado, vamos ser profissionais, não são gestões profissionais, não é SAF de um lado, vai ser SAF do outro. Então vamos fazer isso acontecer. Agora, se só dá 10% por causa de questões públicas, segurança, beleza, aí a gente vê o que é que vai ser trazido pra gente de informação.
O que a polícia vai justificar? Pô, só pode 10% por causa de quê? É trânsito, é a primeira vez num novo estádio, a gente não sabe como é que vai fazer o manejamento. Vamos escutar, mas já cobrando de antemão que seja feito o melhor para o torcedor. É preciso que o torcedor tenha o direito de acompanhar o seu time onde for, em que estádio for. Ó aqui, pessoal, preste atenção no que eu vou dizer. Tem que ter reciprocidade. O Cruzeiro está correto em cobrar e o Atlético tem que cumprir. E não me venha com esse papo de que não foi uma determinação dos órgãos envolvidos, que isso não cola, não cola. Recentemente bati um papo com o Coronel Tran. O Coronel disse, Everton, jogo 50-50, é até melhor para nós da polícia. Então se a polícia disse, através do Coronel Tran, que 50-50 é melhor do que 90-10, não estou dizendo para levar 50-50 para a arena, não. Mas 15%, vocês vão me desculpar. O Cruzeiro está correto em cobrar e o Atlético seria honesto se compensasse assim como foi no turno do Campeonato Brasileiro. Parar com esse negócio de dar o galope. Isso vale para qualquer um. Então tem que parar com isso. Cruzeiro ofereceu 15% no jogo do primeiro turno, oferece 15% agora e para os próximos vocês discutam depois. Eu nem colocaria, só um instante, eu nem colocaria 15%, a porcentagem em si. Pode dar, por exemplo, a mesma quantidade. Porque, se eu não me engano, foram um pouco mais de 5 mil em Uberlândia. Esses 5 mil aqui seriam satisfatórios. Porque, de fato, 15% da arena eu acho que dá um pouco mais de 6 mil. E aí o Atlético pode se sentir correto. Se tiver 40 mil pessoas só para passar o número correto, em Uberlândia foi um total de 37.500 ingressos. Desses ingressos, 5.625 foram destinados à torcida do Atlético. E o Cruzeiro ficou com 31.875. Então vamos lá. Essa carga já seria suficiente. Então vamos lá. Então o Atlético pega o mesmo número de torcedores que foram liberados para Uberlândia, para o Parque do Sabiá e diga, Cruzeiro, está aqui. Como forma de reciprocidade, está aqui, ó. E pronto, e está resolvido o problema. Vai dar pouco mais de 10% vai dar uns 12. da arena. Então assim, por causa de 2%, vocês não vão brigar e... Quase que eu falo uma coisa que eu falo fora do ar. Se eu falasse aqui, já não chega o Marcelo Nova aqui. Quase. Mas vocês não vão empererecar o negócio, né? Por causa de 2%. Me ajuda. Gostaria de ouvi-lo. Grande Thiago Fernandes. O monopólio da informação. Então, HG, eu tô assim embaixo o que disse o Popó. Para mim não tem o menor sentido que um jogo, e aí independentemente de qual seja esse jogo, não tenha a torcida visitante. Ou que ela seja impedida de assistir a uma partida do clube do coração dela. Cara, não faz sentido algum pra mim. Porque os atleticanos vão a São Paulo para assistir um Atlético em São Paulo, um Atlético em Palmeiras, um Atlético em Corinthians, e eles têm direito a um percentual de ingresso. Eles vão à Arena da Baixada, eles têm direito a um percentual de ingresso. Quando o cruzeirense vai a qualquer lugar que seja para assistir a um jogo do time, eles também têm um percentual de ingresso. Porque num jogo em que as duas equipes são da mesma cidade, os dois clubes são incapazes de entrar num acordo para que a torcida visitante esteja ali para assistir a partida. E aí, cara, eu vou até discordar dos meninos, porque eu acho que 15%, se o Cruzeiro deu 15% no jogo de ida, independentemente de onde ele jogou, que o Atlético dê 15% no jogo de volta. Cara, é o mínimo a se fazer. Mas vai dar mais do que 6 mil pessoas em 40 mil de capacidade do público. Que se dane. Não foi 15% lá atrás, no jogo, o Atlético não teve direito a 15% dos ingressos, que o Cruzeiro tenha nesse momento os mesmos 15%. E aí, cara, independentemente de ser a nova arena, até porque, como disse o Popó, se houver quebra-quebra, quem tem a responsabilidade de pagar e todos os custos para reparos é o time visitante. Então, independentemente de onde vai ser o jogo, seja na arena, seja no Horto, seja no antigo campo do Barro Preto, do Antônio Carlos, seja no antigo campo do Atlético em Lute, onde quer que seja, cara, tem que ter a lei da reciprocidade. Se houve 15% no jogo de ida, que seja 15% no jogo de volta. Pra mim é muito chato esse assunto, porque os dois clubes poderiam se entender de maneira muito mais simples. E outra coisa, até onde eu sei, há uma relação, há um relacionamento muito bom entre os grupos que tocam as SAFs, né? Que gerem as SAFs. Isso é muito bom. Tomara que se acertem, né? E que não coloquem nenhum empecilho e tal, porque, pô, vai começar um clássico, antes do clássico, já começar com esse rame-rame, honestamente, já me causa um ataque de cataporas. É sobre isso, o Thiago falou assim, que é um assunto chato. E às vezes eu fico pensando assim, o tanto que o clássico gera de uma forma desnecessária um debate fora de campo
que às vezes supera o que a gente pode falar sobre o clássico em si. Sobre o jogo, né? Sobre a o jogo. bola rolando, sobre o melão rolando. É porque a gente esquece às vezes de ficar, tudo que gera em torno do clássico faz a gente esquecer os detalhes do jogo, de falar sobre o futebol, quem vai jogar, quem vai participar, quem tá de fora, quem pode tomar um cartão e desfalcar o time no próximo jogo, porque a gente tem que lembrar que Atlético joga contra o Palmeiras na quinta e o Cruzeiro joga contra o Flamengo. Mas a gente gera espaço do nosso debate por causa de uma coisa que é dos bastidores, e parece que é os bastidores da quinta série. Toda vez a gente tem que ficar falando de um assunto que é muito quinta série, extremamente quinta série. É a briguinha, a picuinha, que é, o Atlético tá levando vantagem aqui, o Cruzeiro vai levar vantagem aqui. Aí fica a briguinha, briguinha. Você falou de O volante Rodrigo Batalha completa 200 dias como jogador do Galo. O jogador foi contratado no dia 1º de abril junto ao Mallorca, da Espanha, a pedido do técnico Eduardo Cudê, até então para poder suprir a carência na posição. Vale lembrar que naquele momento, Otávio era a única opção para o treinador, hoje no Internacional. Alan, que tratava de uma lesão nas costas, não voltou e quando se recuperou, se transferiu para o Flamengo. Chegando ao time para suprir a ausência no setor devido a lesões, Rodrigo Batalha também assumiu um papel de protagonismo na equipe deixado por Alan, e foi ganhando espaço. O ex-jogador do Atlético Mineiro, que hoje defende o Flamengo, era visto como ídolo por muitos torcedores e acabou se transferindo ao time carioca. Em seu segundo jogo, apenas 12 dias após ser anunciado pelo Galo, o argentino já balançou as redes. O gol foi marcado na partida contra o Brasil de Pelotas, em partida válida pela Copa do Brasil. Ao todo, o argentino entrou em campo 31 vezes, assumiu o posto e busca escrever bons momentos defendendo as cores do Atlético Mineiro. Fala, torcedor, vocês têm curtido as atuações de Batalha pelo Galo? Não deixe de comentar nos vídeos do canal e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!